Oi, eu sou a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre quanto as blogueiras ganham. Esse assunto é muito discutido nas redes sociais e eu percebo que as blogueiras não falam tanto disso, não abertamente. Eu já fui em eventos de mídias sociais onde sim falam disso, mas não falam com as leitoras. E eu acho que tá faltando informação, por isso que as meninas ficam imaginando coisas e inventando coisas. Então eu acho que esse vídeo vai esclarecer um pouquinho. Há uns 5 anos, os blogs de moda, lifestyle e um pouco comportamento, não tanto, começaram a fazer muito sucesso. Isso aconteceu graças à popularização das redes sociais, né? Então os blogs cresceram muito, começaram a ter um público fiel, uma audiência bem legal. E é óbvio que as marcas, as empresas começaram a querer anunciar nesses blogs. Só para vocês entenderem, talvez eu fale ao longo do vídeo, a gente chama as marcas e as agências que anunciam nos blogs de clientes, tá? Eu achava meio estranho no começo, mas são clientes. Mas daí as marcas, quando os blogs começaram a fazer muito sucesso, as marcas se interessaram e começaram a anunciar. E é óbvio que quando tem investimento, quando tem dinheiro, vai ter uma galera querendo criar blog, querendo ganhar a vida fazendo uma coisa que é tão legal. O mercado cresceu, o número de blogs aumentou, alguns blogs se destacaram mais, outros não. E a galera começou a se perguntar, por que alguns blogs fazem sucesso e outros não? Quanto esses blogs ganham? Bom, eu não vou falar quanto tal blogueira ganha, quanto fulano ganha, porque eu não sei. E eu também não quero saber. Eu acho um absurdo que as pessoas fiquem julgando e falando, eu acho que essa menina merece ganhar isso ou não merece ganhar isso. Para chegar no nível onde o blog é considerado um blog de sucesso, a blogueira teve que se dedicar àquilo, teve que colocar o seu tempo ali. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então não importa se, sei lá, é só o look do dia, se a menina não faz a mesma cara nas mesmas fotos, se ela usa marcas que não tem a ver com você. Ela tem o público dela, que acompanham, que gostam dela, ou que não gostam, só entra lá pra ver o que tá acontecendo, ver o que ela tá usando. Mas é um público fiel, não dá pra julgar, falar que ela não merece ou merece. O que dá grana num blog? Os banners, que são aqueles quadradinhos, normalmente a gente tem, ou a gente vende o banner, que tem um valor fixo, ou a gente tem aqueles afiliados que a gente ganha porcentagem quando a pessoa clica lá, né? Tem o publi editorial, que é um post escrito. Como é que funciona o publi editorial? Depende. Tem agência que manda um briefing falando o que deve ter no post, e a blogueira vai colocar a opinião dela, colocar o jeito de escrever. Quando eu digo o que deve ter no coisa, por exemplo, eu ganhei um quadro para falar sobre uma loja que vende quadros. Então o que eu vou falar? Como é que eu vou fazer o post? Eu vou colocar onde eu coloquei o quadro da minha casa, se eu gostei, se ele é muito pesado, eu vou fazer a minha resenha ali. E algumas meninas até comentam, eu não confio em quem faz publi editorial. Meu, como assim você não confia em quem faz publi editorial? Quando você vai no médico, você não tá pagando pra ele? Pra quem você tá pagando? Pro cara ter uma vida, né? Pra ter valido a pena ficar 4 anos na faculdade. E claro, pra ele investir mais, estudando, participando de cursos. E é a mesma coisa o blog. Se a blogueira faz publi editoriais pra ganhar dinheiro, pagar o salário e investir. Por exemplo, eu tô juntando grana pra comprar uma câmera melhor, para fazer vídeos melhores. E é meio que um investimento que vai rolando ali. Você não tem que ficar triste se a sua blogueira faz publi editorial, se a sua blogueira preferida faz publi editorial, sabe? Também tem um momento em que a blogueira cria conteúdo para marcas, ou seja, ela atualiza o canal da marca com frases, se for Twitter, textos no Facebook ou no site fazendo posts, enfim, ela cria conteúdos. Os conteúdos dependem, claro, do cliente que é. Se for de maquiagem, é sobre maquiagem. Quando eu fiz pra Boticário Capricho, eu falava sobre comportamento. Então eu acho que esse tipo de publicidade é o mais legal, que é quando a gente mistura conteúdo com a publicidade. Eu acho que é o que vocês mais gostam e pelo menos é o que eu mais gosto de fazer. Tá, Bruna, mas quanto as blogueiras cobram? Depende. Depende da audiência, da influência da blogueira. E existe um valor, uma tabela de valores, assim como, sei lá, se você vai comprar uma porta, tem um valor padrão, que é mais ou menos a média de quanto os caras cobram, e tem as portas mais caras e as portas mais baratas. E nos blogs também são assim, tem um valor médio, tem blogueira que cobra mais, tem blogueira que cobra menos.
O que levar em consideração na hora de escolher o valor do post, do colocar no Media Kit ali? Eu acho que não é mais só audiência. As agências hoje em dia elas não estão levando em consideração só se o blog tem muitas visitas. Porque normalmente quando um blog tem muitas visitas, são visitas genéricas, não é sempre. Mas eu vejo muita gente, sei lá, usando meme, usando aquela coisa tipo curta e compartilha, não sei o que você consegue sim, sei lá, 200 mil visitas por dia. Mas são 200 mil pessoas que passaram ali por acaso, entraram, nem sabe quem é você. É muito mais legal quando a blogueira, quando o blog é influente no seu segmento, ou seja, as meninas entram, as meninas ou os meninos, né? Eu tenho mania de falar meninas, mas isso vale pra blogueiros homens também, tipo blogs masculinos. Os leitores entram no blog e acreditam no que a menina tá falando. Então, pra uma marca, é muito mais interessante anunciar no blog onde a menina influencia de fato 50 pessoas do que onde 300 pessoas só entram ali, olham e depois esquece porque aquilo não é nem um pouco relevante pra pessoa, a opinião daquela blogueira. É aí que entra aquela coisa do publi editorial. As blogueiras não podem perder a credibilidade ao fazer os publi editoriais, ou seja, por mais que elas estejam ganhando pra fazer o post, elas têm que deixar a opinião sincera ali. Por exemplo, há um tempo eu fiz publicidade pra uma marca de cosméticos, eu recebi o produto, então eu usei por um tempo e eu deixei no post as minhas impressões. Eu achei o produto muito bom, ele deixou a pele muito hidratada, mas a embalagem é simples, não tem nenhum atrativo, tipo, não é fofinha e tal. E o aroma é bem fraquinho, assim, o foco deles não é o aroma, é de fato a hidratação na pele. Eu falei isso no post, o produto é muito bom, deixa a pele hidratada, mas o aroma é bem fraquinho e a embalagem é simples. É aí que tá a diferença, entendeu? Não é só você chegar, fazer um vídeo, fazer um post e falar, esse produto é incrível, compre! Não é assim. Porque se fosse só pra saber os produtos que estão sendo lançados, ou então as notícias que que as pessoas estão comentando, a leitora ia num portal, comprava uma revista. A menina tá entrando no blog porque ela quer saber a opinião da blogueira. E é aí que tá, as blogueiras fazem sucesso porque elas têm opinião e elas formam opinião. Por isso que normalmente chamam a gente de formadoras de opinião, sabe? Aí as meninas às vezes comentam, mas você publicou livro, você tá rica. Não é assim. A literatura no Brasil, ela não é muito valorizada. E assim, por mais que o livro tenha tido um retorno muito legal, tenha saído na mídia, dei entrevista para vários sites legais, sites grandes, isso porque graças ao blog, porque normalmente as autoras nacionais não têm esse espaço na mídia. Mas enfim, por mais que os livros tenham entrado para a lista dos mais vendidos, da Publish News, da Veja, não é essa grana toda que as pessoas falam, a porcentagem que vai para o autor é muito pequena. Eu poderia dizer que se eu tivesse dedicado o tempo que eu me dediquei aos livros no blog, eu teria ganhado muito mais dinheiro. Ganhado dinheiro porque vocês devem ter reparado que na época que eu estava lançando livro, escrevendo livro, eu me dei uma distanciada assim do blog. Então eu publico livros porque eu gosto, porque eu acho incrível, é um sonho você entrar numa livraria e ver lá o seu produto. Eu adoro ver as meninas comentando que levaram o livro pra escola, que conversaram com as amigas. Isso pra mim é muito legal. E riqueza é uma palavra muito relativa. Pra mim, uma pessoa rica é uma pessoa que não precisa mais trabalhar, ela já tem investimentos o suficiente pra viver daquilo, ou seja, ela tem 24 horas pra fazer o que ela quiser, não precisa trabalhar. O que não é o meu caso. Eu acordo cedo, vou pro blog responder e-mail, atualizar a rede social, fazer post, eu faço gravação para marcas, faço pro editorial, vou em eventos. Enfim, eu tô o dia inteiro em função do blog. Eu gosto muito de fazer isso? Gosto. É a vida dos sonhos pra mim? Mas não é porque é a vida dos nossos sonhos que é fácil, sabe? Você tá se dedicando àquilo, você tá gastando o tempo da sua vida fazendo aquilo. Então é um trabalho, exige esforço, sabe? É aí que tá a diferença. Não é porque é uma coisa legal de fazer que é fácil, que é simples. Porque se fosse assim, o mundo inteiro ia ser blogueiro e o mundo inteiro ia fazer sucesso. Só alguns blogs fazem sucesso porque esses blogs conseguiram atingir o seu público, atingir o seu nicho e continuam fazendo sucesso porque continuam com um conteúdo legal, sabe? O conteúdo, lembrando que o que é legal pra você, o que é legal pra fulano, não é legal pra ciclano, entendeu? As pessoas são diferentes e elas gostam de coisas diferentes. Então, às vezes eu recebo comentários no blog falando, eu odeio esse tipo de post. Você odeia, mas tem outros 50 comentários lá elogiando, falando que gostam, pedindo pra
pra que eu escreva mais assim, entendeu? É aí que tá, as pessoas não aceitam as diferenças. Nossa, as pessoas não aceitam as diferenças, elas querem que todo mundo pense igual a elas, que goste das mesmas coisas, e não é assim, e graças a Deus que não é assim. Que assim como qualquer outra área, existem profissionais e profissionais. Existe a galera que leva a sério a profissão, blogueiro, que se dedica, que é honesto, e existe a galera que faz pela brincadeira, meio muito superficial, sabe? Aí o que a gente faz, por exemplo, quando descobre que tal loja vende móveis que não são legais, que tem uma qualidade ruim, a gente não compra nem recomenda pra ninguém. E no blog, o proporcional a isso seria, não entra no blog nem fala do blog pra ninguém. Mas o que eu vejo ao invés disso? É a galera saindo na internet falando mal, falando que é ruim, falando que é não sei o que, criticando a blogueira, criticando se ela separou, se ela não separou, se ela traiu, se ela não traiu. Meu, qual é o problema, sabe? Deixa a pessoa viver a vida dela. Se você não gosta do blog, não entra no blog. Quando você divulga, mesmo falando mal, você tá divulgando o trabalho da blogueira, então você tá fazendo um favor pra ela. Eu acho que cada blogueiro é dono do seu espaço, a pessoa paga o domínio, paga a hospedagem e o principal, não obriga ninguém a passar por aquele blog. Por exemplo, para entrar no Facebook, você não precisa obrigatoriamente passar no blog da Ciclana primeiro, sabe? Então, a pessoa bloga pelo que bem entender, por amor, por dinheiro, pra desabafar, pra não se sentir sozinha, porque tem algo a contar, pra ficar rica, enfim. A gente, leitores, falando como leitora, é que decide quais blogs vão fazer sucesso ou não, entrando ou não, divulgando ou não, falando sobre aquilo ou não. Sendo completamente sincera com vocês, eu já recusei publi de marcas por achar que não tem nada a ver com blog, por exemplo, uma sex shop. Eu no começo, principalmente no começo, quando eu mudei pra São Paulo, eu já fui em eventos pra ganhar brindes, pra fazer networking, ou seja, conhecer pessoal de agência, profissionais. Já fui em eventos pra conhecer blogueiras, já fui em eventos sem ganhar nada e levei prejuízo porque eu paguei o táxi de ida e volta e cheguei lá, não era nada do que eu esperava. Já tomei muito na cara e depois de tanto tempo com blog, eu já tô meio que calejada, sabe, dessas coisas. Eu já aprendi um monte de coisa. E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. A vida de blogueiro não é a vida perfeita que todo mundo fala e todo mundo diz fácil, como todo mundo diz, não é. Por último, eu vou dar um conselho que serve para as amigas e também para as inimigas. Leve a vida que você gostaria de levar. Não perca tempo, seu precioso tempo, visitando blogs que você não gosta, falando mal de gente que você não gosta, fazendo críticas destrutivas. Você está perdendo o seu tempo e as pessoas não vão levar a vida do jeito que você gostaria que elas levassem. Elas vão levar a vida que elas querem, pelo menos as pessoas espertas, né? E eu fui convidada para falar um pouquinho justamente sobre esses assuntos, que são blogs, mídias sociais e imagem na internet, lá no Espaço Cult, que é um lugar super legal, onde rolam aulas, palestras sobre diversos assuntos. E me convidaram para falar sobre isso para as leitoras que também são blogueiras ou que gostam muito de blogs. Eu acho que ainda tem algumas vagas disponíveis e de qualquer forma eu vou tentar transmitir online. Eu não sei se vai ser possível, mas se rolar, fiquem de olho no meu Twitter e no meu Facebook amanhã que eu divulgo o link, tá bom? Beijos e espero que o vídeo tenha esclarecido a dúvida de uma galera. Tchau!